Oi, alunos! Então, nessa aula nós vamos trabalhar com função injetiva, sobrejetiva e bijetiva, tá? Tá lá ainda no capítulo 2, na página 62 do livro de vocês. Alguma dúvida? Dá uma olhadinha lá no livro, que aí lá tem mais informações, tá? Então, nós vamos começar então com a função injetiva. Vocês podem ver aí por aí também injetora, tá? Então, injetiva e injetora, aí vai depender aí do livro, da questão, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, a minha função injetiva é quando os elementos distintos do domínio estão associados a elementos distintos do contradomínio. Então, eu coloquei aqui, deixa eu até colocar aqui, ó. Esse aqui, então, são alguns exemplos, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, meu conjunto A, ele é o meu domínio, tá? E aqui, o meu B, ele é o meu contradomínio. Então, ele está dizendo lá que para ser uma função injetiva, os elementos aqui, ó, do meu domínio, eles têm que estar associados com os elementos do meu contradomínio. Então, se você observar aqui, ó, nessa minha função de f, até coloquei, chamei aqui essa função de f, e essa daqui, vou até colocar aqui, ó, separado, tá? Que esse aqui é um outro exemplo, e essa é uma função de g. Então, nessa minha função de f, o que acontece? Ele é uma função injetiva? Então, ele é sim, vou até colocar aqui, ó. Então, f é injetiva. Por que ele é injetiva? Porque lá ele está dizendo que os meus elementos, eles têm que estar associados com meus elementos do meu contradomínio. Então, ó, eu tenho aqui um elemento de A, eles estão associados, tá vendo, ó? Com o meu elemento de B. Então, essa daqui é uma função injetiva. Já eu tenho esse outro exemplo aqui, que é a minha função de G. Então, eu tenho aqui o meu conjunto domínio, e esse aqui também é o meu contradomínio. Então, se você observar, eu tenho então aqui, ó, os meus pontos. Aqui poderia ser números, tá, gente? Eu coloquei pontos, porque tá do jeitinho que no livro de vocês, tá? Mas, então, aqui, ó, na minha função de G, eu tenho aqui, então, ó, os meus pontos do meu domínio, e ele está associado com quem? Com meus pontos do meu contradomínio. Só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ponto, eu vou chamar ele aqui, ó, de 1, 2, 3 e 5, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui o meu ponto 3 e 5, tá? Ele está associado, ó, a um único ponto do meu contradomínio. Então, quando isso acontece, G, então eu vou dizer aqui, ó, que G não é injetiva, tá? Porque para ele ser injetiva, então o meu ponto aqui do meu domínio, ele tem que estar associado com um só ponto do meu contradomínio, tá? Então, por isso que esse exemplo aqui, o G não é injetiva, tá? Então, quer dizer que assim, ó, pensa lá, e para ele ser injetiva, ele então tem que ser exclusivo, tá? Então, os meus pontos aqui, ó, ele tem que ter exclusividade, tá? Eles têm que estar associados a uma exclusividade. Então, vamos agora para a função sobrejetiva. Então, agora nós vamos ver a função sobrejetiva ou função sobrejetora, tá? Ela é quando todos os elementos do contradomínio estão associados com algum elemento do domínio. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, tá? Vou separar aqui. Então, esse daqui vai ser o F, esse aqui é o meu G e esse é o meu conjunto H. Então, o que acontece aqui, ó? Para ela ser
uma função sobrejetiva, eu tenho então aqui o meu domínio e aqui o meu contradomínio. Então, ele está dizendo que todos os elementos do meu contradomínio, ó, todos os meus elementos daqui, eles têm que estar associados com algum elemento do meu domínio. Então, neste caso aqui, então, ó, eu tenho aqui todos esses meus pontos, ele está, né, associado com os meus pontos aqui do meu domínio, né? Então, quer dizer que essa função aqui de f, ela é sobrejetiva. Tá? Agora, vamos para o segundo caso. Segundo exemplo. Então, eu tenho aqui um segundo exemplo, G. Então, aqui é o meu domínio, esse é o meu contradomínio. Então, para que ele seja sobrejetiva, todos os meus elementos de B têm que estar associados com o elemento de A, contradomínio com o elemento do domínio. Então, neste caso, vocês podem observar que eu tenho aqui um único ponto que ele está associado com dois elementos aqui do meu domínio. Então, neste caso, não tem problema. Ele se torna, assim, uma sobrejetiva. Por quê? Ele só não pode, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó, separado sozinho. Então, neste caso, como ele não tem, ele é também considerado, tá? Então, essa minha função de G também é considerada uma sobrejetiva, tá? Escrevi meio tortinho aqui, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, vamos para um terceiro exemplo aqui. Então, agora aqui, ó, o que acontece? Aqui, então, é o meu domínio, meu contradomínio. Ele está dizendo que ele só vai ser sobrejetiva se todos os meus elementos aqui do meu contradomínio está associado com o meu elemento do domínio. Então, neste caso, se você observar aqui, ó, eu tenho esse daqui, ó, este meu ponto aqui, ó, que ele não está associado a nenhum elemento do meu domínio. Então, quer dizer que este H, essa função H, ela não é, tá, sobrejetiva. Bom, então agora vamos para a função bijetiva. Agora, então, nós vamos ver a função bijetiva. Então, para ela ser bijetiva, dizemos que a função bijetiva é quando a injetiva e a sobrejetiva, ela é simultaneamente, tá? Até faltou um aqui, sobrejetiva, tá? Simultaneamente. Então, vamos começar aqui. Eu peguei 3 exemplos aqui, tá? Ó, então vamos ver. Eu vou começar por esse daqui, ó, pela minha função aqui de G. O que acontece aqui, ó? Nessa minha função de G, vamos ver se ela é injetiva e sobrejetiva, né? Ó, então, para ela ser injetiva, ela é, igual eu falei, ela é exclusiva, ela tem que ter exclusividade. Então, cada ponto aqui, ele tem que estar ligado só com um ponto do meu contradomínio. Neste caso aqui, ó, eu tenho um ponto aqui no meu domínio que está ligado com 2 pontos do meu contradomínio. Então, essa função aqui de G, ela não é, vou até colocar aqui, ó, essa minha função de G não é injetiva. Pois ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva. Então, por que ela é sobrejetiva? Porque para ela ser sobrejetiva, todos os meus elementos do meu contradomínio têm que estar ligados em algum elemento aqui do meu domínio. Então, ela é sobrejetiva. Então, quer dizer que neste caso,
essa minha função g, ela não é bijetiva, porque para se tornar bijetiva, ela tem que ter os dois associados aí ao mesmo tempo, tá? Então, vamos para essa função. Essa função aqui, ela já é inversa da minha função g. Na minha função h, o que acontece aqui, ó? Ela é uma função injetiva. Então, vou colocar aqui, h é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque ela tem aqui, ó, os meus elementos do meu domínio estão associados com algum elemento do meu contradomínio. Mesmo que eu tenha esse aqui separado, mas não tem problema, porque qualquer elemento aqui do meu domínio está associado ao meu contradomínio. Então, quer dizer então, que essa função ela é injetiva, pois não é sobrejetiva. Vamos ver o porquê? Então, ela não é sobrejetiva, porque para ela ser sobrejetiva, todos os meus elementos do meu contradomínio têm que estar associados com algum elemento do meu domínio. E esse elemento aqui, ó, ele está sozinho. Então, essa função de H não é sobrejetiva. Então, portanto, essa função também não é bijetiva. Vamos voltar agora para essa primeira. Analisando essa função, ela é uma função bijetiva. Vou colocar assim, f, né? Peraí. F é bijetiva ou bijetora, tá? Tanto faz. Então, a minha função de f, ela é bijetiva, por quê? Porque ela tem os dois, ela é tanto injetiva como sobrejetiva. Então, para mim ser injetiva, então meus elementos aqui do meu domínio têm que estar associados exclusivamente com meus elementos do meu contradomínio, e ela também é sobrejetiva porque todos os meus elementos aqui, ó, do meu contradomínio está associado com os elementos do meu domínio, tá? Então, acho que agora aqui ficou claro. Vamos aí para fazer alguns exercícios, tá? Então, agora para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer então um exercício, tá? Eu peguei lá da página 64, ainda no capítulo 2, e aí eu escolhi lá o exercício 45, tá? Tá dizendo lá, qual dos gráficos representa uma função bijetiva de f de 2 e 5 em 1 e 4. São os meus intervalos, né? Então, nós aí aprendemos sobre função injetiva, sobrejetiva e bijetiva, tá? Nos diagramas, tá? Agora nós vamos ver elas dentro do nosso gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Para que essa função seja bijetiva, nós sabemos que ela tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva, tá? Então, podemos aí analisar assim, vamos já eliminar aí pelo menos uma aí a gente vai eliminar. Como? Vamos lá. Ela está dizendo que a minha função, ela tem um intervalo de 2 e 5 em 1 e 4. Então, se você observar, eu tenho aqui o intervalo, ó. Na minha questão A, eu tenho aqui o intervalo, ó, de 2 e 5. E em Y eu tenho aqui, ó, 1 e 4. Então, se você olhar por esse lado, tá, da minha função, então a letra A está correta, tá? Agora, vamos ver nessa função a minha letra B. Então, eu tenho aqui, ó, 2 e 5 para X e para Y, 1 e 4, ok? Então, essa também seria uma função correta. Então, vamos lá agora na letra C. Na letra C, se você observar, ó, então eu tenho 2 e 5, ó, e 1 e 4. Aqui eu já não tenho, você tá vendo aqui no meu eixo do meu Y, ó, eu não tenho
nenhum ponto, nem no 1, nem no 4. Então, se você, o que a gente pode fazer? A gente já pode eliminar essa daqui. Então, a gente já sabe que a C, ela não é uma função, tá? Nos intervalos de 2 e 5 e em 1 e 4. E vamos olhar aqui na letra... eu repeti aqui, né? Então, aqui é a letra D. Peraí, coloquei 2C. Então, aqui é a letra D. Então, vamos na letra D. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 2 e 5. Ó, 2 e 5, meu intervalo aqui. E aqui, 1 e 4. 1 e 4. Então, se eu olhar por esse lado, então, a letra A e a letra B e a letra D, ela faz parte dessa minha função. Só que não é isso que eu quero, que o enunciado está pedindo. Ele quer saber de qual dos gráficos representa a função bijetiva. Então, para ela ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Então, como que nós vamos analisar isso daqui? Lembrando que lá nos diagramas, ó, eu vou até desenhar ele aqui novamente. Então, aqui eu vou... Esse daqui é um diagrama injetiva. Então, para ele ser injetiva, lembra lá que ele tem que ter, ó, o meu ponto do meu domínio, ele tem que ser exclusivo para cada ponto do meu contradomínio, certo? Mesmo se sobrar um ponto aqui no meu contradomínio, não tem problema, desde que todos os pontos do meu domínio, ele se encontra num único ponto do meu contradomínio. Então, isso é ser injetora, certo? Ou injetiva, tá? Então, e para ser sobrejetiva, lembrando lá, vou até colocar aqui do lado, tá? Ó, então, para ser sobrejetiva, então eu tenho aqui os meus pontos. Então, para ele ser sobrejetiva, os meus pontos do contradomínio, que o meu contradomínio é esse aqui, meu domínio, meu contradomínio. Então, todos os meus pontos do contradomínio, ele tem que estar associado com todos os meus pontos, tá? Do meu domínio. Então, o que acontece aqui, ó? Por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó, ele já não era sobrejetiva, tá? Porque para ser sobrejetiva, todos os meus pontos aqui, eles têm que estar ligados em algum ponto aqui do meu domínio, ok? Então, aqui, sobrejetiva. Então, quer dizer que esse meu gráfico, o que acontece, ó? Se eu traçar linhas retas aqui, ó, eu vou traçar linhas retas aqui, ó, em cima, tá? Ó. Não, deixa eu fazer assim, que vai ficar melhor a visualização para vocês, ó. Eu traçando isso daqui, ó, retas em cima da minha função, em cima da minha linha, o que acontece aqui, ó? Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Então, aqui eu tenho um ponto aqui e eu tenho outro ponto aqui. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto aqui e tenho outro ponto aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Ele tá dizendo que essa função, ela tem dois pontos ao mesmo tempo no eixo de x. E o que acontece? Para ela ser injetiva, o que nós sabemos? Que ela é exclusiva, ela tem que só ter um ponto para i para x e um para y. Então, ela só pode ter um ponto só, tá? E aqui, neste caso, o que acontece? Quando eu tracei a minha linha reta, eu tive o quê, ó? Dois pontos. Então, aqui, ó, eu já posso eliminar essa letra A, porque a letra A, então, não é
bijetiva, porque para ela ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva, tá? Esse gráfico aqui, ó, ele é sobrejetiva, mas ele não é injetiva. Então, a gente já eliminou essa questão. Então, vamos para a B. Se eu pegar aqui na B, não, vou deixar a B para depois. Vamos fazer a D, ó. Então, se eu traçar aqui, ó, linhas retas, ó, o que acontece, ó? Vou traçar uma bem aqui em cima. O que acontece aqui? Ó, nessa minha linha reta aqui que tá cruzando, o que acontece? Ó, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui. Só que chega aqui, ó, eu tenho o quê? 2 pontos, tá vendo? Numa mesma linha. Então, eu já sei que isso também não pode ser injetiva, porque ela só pode ter um ponto só, tá? Então, essa AD, então, eu descarto ela, não é. Então, só pode ser a B. Vamos verificar? Vamos lá. Se eu traçar uma reta aqui, ó, qualquer reta que eu traçar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu só vou obter um ponto, porque olha aqui a minha reta, ó. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, ó. Então, o que acontece? Dentro da minha linha reta que eu tracei aqui, eu só obtive um ponto. Então, quer dizer que ela é injetiva. Então, se ela é injetiva, ela também é sobrejetiva, neste caso. E, por fim, então, a letra B é a minha função bijetiva, tá? Então, se vocês olharem também para um outro lado, se vocês observarem, o que acontece aqui, ó? Eu tenho, então, uma reta crescente e decrescente. Aqui eu tenho uma reta decrescente. Aqui eu tenho uma reta constante. E aqui eu tenho uma reta, ela é crescente e constante. Aqui apagou que eu coloquei em cima, mas aqui ela é crescente e constante. Então, só de você observar aqui, ó, se ela tiver